A paz do Senhor Jesus, irmãos, vamos dar início aqui a mais um culto de doutrina. Amém? Vamos iniciar com oração? Amém? Oremos. Senhor Jesus, estamos em Tua presença, meu Deus, mais uma vez, para louvar, Senhor Jesus, e bendizer o Teu santo nome. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós temos o privilégio de poder Te adorar e Te exaltar, Senhor Jesus, com liberdade, Senhor. Mesmo distante, Senhor Jesus, uns dos outros, nós sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor continua entre nós e no nosso meio, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de poder, Senhor Jesus, te engrandecer e louvar ao Senhor Jesus através dessas lives. E hoje, Senhor Jesus, nós te agradecemos por poder aprender um pouco mais a tua palavra, Senhor Jesus. Toma a direção do nosso culto, Senhor. Abençoa todas as pessoas que vão participar, Senhor Jesus, e as que estão nos assistindo, Senhor Jesus, em suas casas. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor Jesus. Continua guiando as nossas vidas e que possamos, meu Deus, continuar sempre debaixo da tua misericórdia e do teu amor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. E nesse momento, irmãos, vamos ler a palavra de Deus com a irmã Poliana, amém? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntam, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não nos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu, e vistes ir. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Poliana, pode fazer oração pela palavra, amém? Posso sempre. Senhor, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, aprendendo cada vez mais da Tua palavra. Que neste momento eu possa abrir os nossos corações para aprender cada dia mais da Tua palavra, Senhor. Abençoe nossa noite e nossos estudos. Em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus, né? Somos gratos a Jesus porque ele subiu ao céu, mas deixou para nós o Espírito Santo, né? Nesse momento, vamos estar orando por todos os enfermos lá da igreja. Se você conhece alguém que está enfermo, que está precisando de oração, a gente sabe que com esse momento de Covid-19, as coisas estão bem ruins para algumas famílias. Graças a Deus que não alcançou muitos lá da igreja, né? Mas sempre nós conhecemos algum amigo, algum parente, algum irmão que esteja precisando dessas orações por causa desse vírus, e não só por ele, às vezes por outras doenças, né, que somos acometidos. Então, nesse momento, se você lembrar de alguém, se vir à sua memória, alguém que precisa de oração por estar enfermo, por estar doente, ore por essa pessoa, amém? Vamos orar juntamente com o irmão Luiz Fernando, amém? Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos nesse momento, né, pedir ao Senhor que Ele possa nos conceder cura, né, estar trabalhando aí para que as coisas mudem um pouco mais, né, que esse momento de pandemia
tem trazido muitas doenças, não só o próprio Covid-19, né? Então, que o Senhor possa estar abençoando, né, a igreja e nos dando cura. Então, neste momento, quero que você se apresente ou apresente ao Senhor uma pessoa que esteja precisando dessa oração, né? Santo Deus, Pai amado, te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor venha, Senhor, estender as suas mãos sobre o seu povo, Santo Deus. Dá a cura, Senhor. Toca, Senhor, em cada um. Em nome de Jesus, Pai amado, te pedimos. Que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia do seu povo, Pai amado. Cuida, Senhor, de cada um neste momento, Senhor. Vai de encontro à casa, Senhor, daquele que esteja necessitado de uma cura sua, Santo Deus. Que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia, Pai amado, e possa dar cura àquele que precisa, Senhor, neste momento, de uma cura, de algo que esteja, Senhor, deixando essa pessoa muito mal na vida, Santo Deus. Dá cura, Senhor, para essa pandemia, esse momento difícil que o mundo inteiro está passando, Pai amado. Que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia. Em nome de Jesus, Santo Deus, te agradecemos. Amém. A Miriam caiu. Peraí só um minuto. Voltou. Caiu? Pronto, Miriam. Amém, glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa visitar a família e a casa de cada um, amém? Nesse momento, a gente vai estar orando pelo nosso pastor, para ele já dar início ao estudo, amém? Eu vou orar, que você possa orar comigo e da sua casa, amém? Senhor Jesus, mais uma vez em tua presença, Senhor Jesus, nós estamos aqui juntos para poder te pedir, Senhor Jesus, uma direção para nós nesse momento, Senhor Jesus. Abre os nossos corações, meu Deus, que possamos estar aptos para receber da tua palavra, que possamos, Senhor Jesus, sempre estar dispostos, Senhor Jesus, a aprender um pouquinho mais de ti, porque nós sabemos que a tua palavra, Senhor, ela é a nossa base, ela é tudo que nós precisamos para sobreviver e para viver as nossas vidas. Nós te agradecemos, meu Deus, porque temos a oportunidade de tê-lo aqui, Senhor Jesus, em nossas mãos. Obrigada, Senhor, pelo nosso pastor, que está sempre pronto, Deus, a nos ensinar com amor e carinho. Abençoa a vida dele e a sua família, e nos guia neste estudo, Senhor Jesus, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Pastor Raoni, pode ir. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. É com alegria e satisfação que saudamos na paz do Senhor. Já de início, eu quero aqui agradecer a todos que estão comigo na nossa live. Está conosco hoje a dirigente do culto, que já foi elogiada, a irmã Miriam de Sá, o diácono Luiz Fernando também está conosco, tá certo? E a irmã Poliana. Todos eles estão aqui com a gente, aprendendo a palavra de Deus, né? Quero agradecer a Deus também pela minha esposa, a irmã Sara. Sou uma bênção. Que é uma bênção e acabou de trazer um copo d'água para mim. Como é que os irmãos estão? Tudo bem aí? A paz do Senhor, irmão. Amém. Quero já mandar um abraço também para todos os que estão aí nos acompanhando pela internet. Vi que o pastor Paulinho acabou de entrar aí. Que Deus te abençoe, pastor Paulo. Amém. Irmã Delma, irmã Flora, Nideron, Fabrício. As irmãs Garcia também estão conosco nesta noite. Eu vi a irmã Lúcia aqui, irmã Neuri também. É muito bom tê-los aqui, irmã Patrícia. Estamos juntos para aprender a palavra do Senhor, né? Eu vou aprendendo, os irmãos vão aprendendo, a gente vai aprendendo junto aqui a respeito da palavra do nosso Deus. Glórias a Ele por isso. Amém. É uma bênção ela, irmã Patrícia. Ó, ela trouxe na caneca certa, a caneca que eu gosto. Orar e sem arregar. Aleluia. Irmãos, vamos dar início ao nosso culto de ensino, né? A gente tenta dar um tempinho também para o pessoal que está conectando ainda. Ainda dá tempo de convidar pessoas para estudarem a palavra de Deus, tá certo? Se você puder chamar amigos, irmãos da igreja, nos grupos da igreja ou por outras formas, a palavra de Deus é assim, a gente gosta que tenha bastante gente, não é para ter público, não, né? Porque quanto mais gente estiver, nós temos mais gente aprendendo a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar estudando o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, chamado por algumas pessoas, né, alguns teólogos chamam o livro de Atos dos Apóstolos de Quinto Evangelho. Por quê? Porque eles entendem que o primeiro, o segundo, terceiro e quarto livro da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão apresentar a respeito do que Jesus fez enquanto esteve aqui entre nós, né? E eles chamam Atos carinhosamente de o Quinto Evangelho, mesmo não narrando a história de Jesus,
porque ele vai dizer o que é que Jesus fez, né, através da sua igreja, o que é que ele continuou fazendo até os dias de hoje, né? Nós temos uma interrupção ali no final do livro de Atos, mas nós entendemos que mesmo com essa interrupção, Atos ele vai se encerrar no capítulo 28, justamente porque do 29 em diante é a história da Igreja do Senhor que nos acompanha até hoje, não é isso mesmo? Quero louvar a Deus aí pela vida de todos os irmãos, os que estão comigo aqui na live, os que estão nos acompanhando também. E eu queria novamente ler um texto da Palavra de Deus, a irmã Miriam a irmã Poliana já leu o texto base de hoje, mas eu queria chamar a atenção para Atos capítulo 1, verso 8. A gente vai ver aqui um esboço, né? Pastor, o que é que resume, como é que a gente resumiria o livro de Atos? A gente resumiria o livro de Atos no capítulo 1, verso 8, que é mais ou menos com um índice, né? É mais ou menos como uma estrutura do que o livro de Atos vai apresentar no restante do texto, tá certo? E o capítulo 1, verso 8 diz... Espera que os meninos estão fazendo barulho aqui, brincando. Rapidão. Pronto. A gente fica em casa, né? Aí nas lives, os meninos estão tocando terror ali na frente. E o capítulo 1, verso 8 diz o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, se a gente pudesse resumir todo o livro de Atos dos Apóstolos, ou montar uma estrutura, um esboço dele, esse versículo 8 do capítulo 1 vai resumir tudo, vai dar uma boa ideia do que vai acontecer, tá certo? Quero relembrar aos irmãos que nós estamos aqui numa série de estudos sobre o Novo Testamento, né? Já vimos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os Evangelhos de Jesus Cristo, escritos por esses homens. E hoje nós vamos estudar o livro de Atos. E depois nós vamos continuar, porque Atos ele vai fazer meio que uma dobradura, né? É o encerramento da história de Jesus, o início da história da igreja. E depois de Atos nós vamos ter as cartas pastorais, as epístolas gerais, né? E aí a gente vai, em seguida, até o livro da Revelação, que é o último livro do Novo Testamento. Se você quiser aprender mais sobre o Novo Testamento e meditar na palavra do Senhor, ainda dá tempo de fazer parte conosco do projeto da Trilha 27. Nós estamos lendo todos os dias, ou ouvindo, porque a gente manda o áudio do texto também, todos os dias um capítulo do Novo Testamento, né? Hoje nós estamos no Evangelho segundo escreveu Mateus, se não me engano, hoje foi o capítulo 8, né? Que a gente ouviu. Estou sempre um capítulo à frente, que a gente está organizando o material, né? Mas tem sido uma bênção, ainda dá tempo de participar. Então vamos lá. O livro de Atos, nós dizemos que ele é o livro histórico do Novo Testamento. Como eu falei para os irmãos, ele vai narrar a história da igreja após a crucificação e ressurreição de Cristo, que é apresentado nos evangelhos. A gente vai ver que Jesus ainda vai operar com o seu ministério aqui na Terra, né? Jesus, depois que ressuscita, fica cerca de 40 dias aqui na Terra, operando milagres, maravilhas, sinais, né? Se você pegar aí o capítulo 1, você vai ver o seguinte, ó, que quem escreveu esse livro dá um entendimento, né, e nós temos essa certeza por causa dos registros históricos, a própria anuência dos pais da igreja, a construção do que foi dito, que o mesmo Lucas, né, o evangelista Lucas, aquele que escreveu o Evangelho segundo Lucas, é ele que é o responsável por escrever também Atos dos Apóstolos. Ele seria como uma continuação dos escritos de Lucas, porque o primeiro, né, o Evangelho segundo escreveu Lucas, ele vai ele vai abordar a vida, a obra, morte e ressurreição de Cristo. E quando ele começa o capítulo 1, conforme foi lido, ele vai dizer o seguinte: olha, eu escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus, né? Ou aquele que ama a Deus. Theo é Deus, Filos é aquele que tem uma relação de amizade. Então, amigo de Deus, que certamente é um codinome, um tipo de apelido para alguém ao qual ele está endereçando a carta, mas esse escrito do relato do início da igreja, ele serve abundantemente para todos nós. E ele fala o seguinte: olha, eu fiz o primeiro tratado para a gente falar acerca de tudo que Jesus começou, não somente a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais
Depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então ele vai dizer, olha, tudo aquilo que eu falei para você, depois que Jesus ressuscitou, nós temos provas, inclusive históricas e registros, porque durante um período de 40 dias o Senhor Jesus ainda ficou, depois de ressurreto, operando milagres, maravilhas, ensinando os seus discípulos, orientando, arrumando a casa para o que seria o segundo momento, né, o momento posterior da descida do Espírito. Né? Jesus ele se concentrou durante esse período de falar sobre coisas concernentes ao reino de Deus. Tá? E aí Jesus vai dar uma ordenança para os discípulos para que eles fiquem em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. Né? Havia uma promessa de efusão do Espírito, dita lá pelo profeta Joel, ainda no Antigo Testamento, capítulo número 4. Né? Quando a gente estudou os profetas menores, a gente citou isso de uma maneira bem enfática. E Jesus ele renova essa promessa, dizendo que haveria um derramamento efusivo do Espírito Santo que iria capacitar os seus discípulos e os seus apóstolos para espalhar a palavra de Deus, tá certo? E ele vai dar detalhes, falando que João batizou com água, com uma forma de preparação para esse evangelho do reino, mas que o Espírito Santo seria dado para a igreja e haveria um derramamento de poder, né? Um batismo de fogo. E aí, no versículo 8, quando ele entra, ele diz que essa capacitação dada pelo Espírito vai ser para uma expansão do evangelho. E que esse evangelho ia se expandir de determinada forma. Primeiro, em Jerusalém, que era onde Jesus tinha dito para os seus apóstolos e discípulos esperarem o derramamento do poder. Depois, ele expande de Jerusalém para a província romana da Judéia, para a região romana da Judéia, tá? Que fica nas cercanias de Jerusalém. E aí, essa expansão, ela vai continuar pegando a província vizinha, a província de Samaria, e depois de Samaria, o evangelho alcançaria os confins da terra, chegando nos dias atuais, a mim e a você, pela graça de Deus. Depois Jesus vai ser assunto aos céus, ainda aqui no capítulo de número 1, e nós vamos ter a escolha de um substituto do colégio apostólico, um substituto para Judas. Os irmãos sabem que Judas se suicida depois de trair Jesus, que ele não teve um arrependimento genuíno, mas um remorso, e não crendo que Jesus poderia perdoá-lo, né? Ele, diferentemente de Pedro, que é perdoado por Cristo e entende que há um momento de reconciliação, ele se desespera, se suicida, e aí você vai ter Matias como um substituto do colégio apostólico. E isso é muito importante, porque a partir daí a gente vê Jesus usando os apóstolos para a expansão do evangelho, tá certo? Já já a gente vai falar sobre mais um apóstolo, o último dos apóstolos, pelo qual nós entendemos de acordo com a palavra de Deus, que é Paulo. A gente vai entrar bastante na vida de Paulo aqui, tá certo? Capítulo 2, talvez o capítulo mais conhecido dos crentes pentecostais. E diz que, cumprindo o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Só para dizer, a própria palavra diz que cerca de 500 pessoas atestaram que Jesus, depois de morrer e ressuscitar, ele andou no meio dos discípulos. Né? Uma pessoa, um grupo pequeno, poderia até fomentar uma mentira. Mas existem evidências, né? Existiam evidências na época, e o próprio historiador judeu, Flávio Josefo, ele vai dizer que houve um homem, né, de Nazaré, que operou na Galileia milagres e maravilhas. Então, é um registro histórico, né? A gente não acredita só porque a Bíblia diz, que já seria totalmente suficiente. Mas a gente tem registros históricos, e haviam relatos na época. Lucas, ele tomou a história de Jesus, entrevistando pessoas em Jerusalém e na Judéia, né? E fez algo parecido aqui em Atos dos Apóstolos. E isso vai mostrar que Jesus é muito mais do que apenas algo que está contido na Bíblia, como se isso não fosse suficiente. Mas para os céticos e aqueles que querem desprezar a palavra de Deus, nós temos os registros históricos. Jesus não pode ser negado, ele é o Senhor da história. Glória a Deus por isso. Então, no capítulo 2, a gente tem esse derramamento do poder. O Espírito Santo desce de maneira especial sobre os discípulos de Cristo, no dia de Pentecostes, tá certo? Há esse derramamento. O Pentecostes era uma festa judaica, e nessa festa judaica, vinham a Jerusalém judeus de todas as províncias do Império Romano. Os judeus, eles tinham se espalhado, né, já em várias províncias do Império Romano, e para a comemoração da festa de Pentecostes, eles vinham até Jerusalém. E foi nesse momento que Deus escolheu para derramar o seu Espírito
sobre toda a carne. Né? Há o derramamento do Espírito Santo sobre o colégio apostólico, sobre os discípulos que estão lá, e aquilo se torna estranho, porque as pessoas começam a ouvir na sua própria língua o que outros estavam falando. Então, há uma profusão de línguas sendo faladas naquele lugar. E eles, cheios do Espírito Santo, alguém olhava de fora e dizia, esses homens estão bêbados. São galileus que estão bêbados. E começavam a censurar. E é nesse momento que há uma virada na história da igreja, porque Pedro, restaurado por Cristo, depois de ter negado Jesus 3 vezes, ele vai ser restaurado por Cristo no final dos evangelhos, ali ainda quando Jesus ele ressuscita, ele restaura Pedro, e ele é levantado por Deus de maneira especial lá em Jerusalém, e ele começa a pregar o evangelho de Cristo, falando que o Jesus que morreu ressuscitou, e ele era o cumprimento da promessa feita na lei de Moisés, né, aos pais dos judeus, na lei de Moisés e também nos profetas. E falando sobre isso, Pedro ele vai explanar a respeito sobre a obra de Cristo Jesus, não somente o que ele fez, mas ele vai fazer um convite ao arrependimento para que as pessoas venham a crer em Jesus. Então a igreja, que era um grupo pequeno ali de cento e poucas pessoas, de 500 caiu para 100 e poucos, 150, né? De 500 caiu para 150, e naquele momento, quando Pedro prega a palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, restaurado por Cristo, nós temos um fenômeno que mais de 3 mil pessoas vão crer em Cristo Jesus, aceitar o seu nome, e aí a gente vai ter o pontapé inicial, o impulsionamento do Espírito Santo para o crescimento da igreja. Glória a Deus por isso. Vocês estão aí ainda? Vocês estão tão em silêncio aqui, né? A paz do Senhor, presbítero de Carlos, diácono Anderson, que Deus abençoe a vida de vocês. O irmão Paulinho está falando, numa caneca de alumínio aqui, a melhor coisa do mundo é dar carona para o pastor Paulo e deixar ele lá na Ocidental, porque no final tem um prêmio, irmão. É uma caneca de alumínio com água gelada que só tem na casa dele daquele jeito, tá? Deus te abençoe, meu amado. Então, vamos lá. Jesus sobe, o Espírito desce e a igreja cresce. Quem é que pode dar um glória a Deus por isso aí? Irmã Miriam, abra a boca e dê um glória. Vou repetir, glória tá? A Deus. Sobe, o Espírito desce, oh glória, e a igreja cresce. Esse é o resumo de Atos dos Apóstolos. E ela vai crescer de acordo com a estrutura que Jesus falou, né? Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, e a igreja vai alcançar os confins da terra. Glória a Deus por isso, porque nos alcançou. Fechamos o capítulo 2, tá? De Atos dos Apóstolos. Vou abrir aqui minha Bíblia, rapidão, só para eu não confundir os capítulos na hora que for falar. Vocês sabem que eu sou péssimo de números, né? Peço perdão à minha mãe, porque eu sempre esqueço se o aniversário dela é 29, 30. E eu descobri que, como não tem 31 de outubro, eu acho que não tem, eu fico um pouco mais tranquilo. Então, vamos lá. Pedro prega, 3.000 almas aceitam a Jesus, a igreja se expande, e aí nós chegamos no capítulo 4, quando Pedro e João, que eram parceiros de ministério, eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Eles eram os discípulos dos mais próximos de Jesus, só eles acompanham Jesus até o Sinédrio, no julgamento. Pedro vai embora e João continua, né? Depois eles são restaurados, e a gente vê uma parceria ministerial muito forte entre Pedro e João. Irmãos, ter parceiros de ministério é algo muito importante. A gente não pode e nem deve fazer a obra do Senhor sozinho. A gente tem que ter parceria, gente que ore com a gente, que interceda com a gente, que divida a carga com a gente, que nos ajude. Essa parceria ministerial é muito importante. E a gente vê uma confirmação disso já no capítulo 3, porque João e Pedro, eles estão indo fazer aquilo que todo crente servo de Deus deve fazer. Eles estão indo ao templo orar, tá certo? Então, eles tinham esse momento de oração no templo, e quando eles passam por ali, havia um homem aleijado, e esse aleijado, esse homem coxo, ele está pedindo esmola na porta do templo chamada Formosa, tá? Porta Formosa. Devia ser uma porta muito bonita, né? E aí, quando eles estão ali na Porta Formosa, passando por aquele homem coxo, o homem vai pedir uma esmola, porque ele era alguém que dependia das esmolas de quem ajudasse ele economicamente. E quando ele olha aqueles dois homens galileus, eles vão falando, olha,
por favor, me dê uma esmola, pelo amor de Deus. E aí ele vai olhar para eles e vai dizer, olha, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai olhar para aquele homem e vai falar, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E por que isso é incrível, irmãos? É porque o primeiro relato de Atos dos Apóstolos, em que, cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, os discípulos vão operar milagres e maravilhas, tá? A gente não tem relato, pelo menos que eu me lembre agora, eu posso estar falhando com os irmãos, mas nos evangelhos, Jesus enche os discípulos de poder para fazer uma missão e pregar e curar e expulsar demônios. Mas, se não me falha a memória, nos evangelhos a gente não vê um registro do êxito dos discípulos e dos apóstolos nesse quesito, né? A Bíblia não nos diz que Jesus manda, mas não diz se realmente isso aconteceu. Não sei que eu esteja enganado aqui. Mas é importante registrar que no início da história da igreja, esse é o primeiro milagre público e notório, que não é mais Cristo que opera diretamente, mas um dos seus apóstolos ou discípulos que opera, e aí a gente vai fazer uma distinção. Todas as vezes que nos evangelhos, Jesus se esvaziou da sua glória, né? Para vir à terra se fazer homem e morrer por nós. Então, sempre que os evangelistas relatam os milagres de Jesus, eles vão dizer que Jesus operou milagres e maravilhas em nome de Deus, pelo poder do Espírito. Jesus falou o seguinte, que ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, quando Jesus institui o ministério dos apóstolos e o poder que nos é manifesto pelo seu nome, ele vai dizer que nós operamos agora em o nome de Jesus, que nos leva a Deus. Oh, glória a Deus por isso. Amém. E pelo mesmo Espírito. Então, o mesmo Espírito que usava Cristo de maneira poderosa, operando milagres e maravilhas, ele, no seu ímpeto e na sua missão, ele nos capacita a realizar obras, segundo o próprio Jesus, ainda maiores que ele. Amém? Glória a Deus por isso. Então, esse momento é muito marcante, porque nós vemos Paulo, ou Pedro e João, ministrando a cura em nome de Jesus, pelo poder do Espírito que lhes foi concedido no dia de Pentecostes, eles vão operar esse milagre no nome do Senhor, e aquele homem que é coxo, que dependia do dinheiro, ele vai se levantar. E para que esse milagre ocorre? Para a expansão do Evangelho. Porque depois que aquilo ocorre, todo mundo que passou viu esse homem aleijado aí agora. Todo mundo que passava pela Porta Formosa, quando esse homem... Sal está olhando para mim aqui, eu estou com vergonha. Jesus. Esse homem, todo mundo que passava para entrar no templo pela Porta Formosa, via aquele homem, e de repente o homem está andando, e isso é maravilhoso, glorioso, e pergunta o que aconteceu. E quando ele começa a falar, Pedro, cheio do Espírito Santo, mais uma vez, o homem gostou, né, de pregar. Pregou a primeira vez, ganhou 3.000 para Jesus, ele vai pregar novamente aqui no capítulo 4, vão sofrer uma perseguição, obviamente, mas ele pregando, o evangelho vai continuar se expandindo. Agora eram 5.000 pessoas que serviam a Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Aqui no capítulo 4 ainda, capítulo 5 e 6, eu vou tentar estruturar de uma forma que fique mais fácil para os irmãos entenderem, tá certo? Bora lá. Capítulo 3, a gente tem esse grande milagre do coxo, né? Do paralítico da Porta Formosa. Já no capítulo 4, 5 e 6, quando a igreja começa a crescer, irmã Patrícia, a oposição não pode suportar. Quando a igreja do Senhor começa a crescer, florescer, multiplicar, é nítido, é óbvio que a oposição também vai vir, tá certo? E quem é o nosso inimigo, irmãos? A gente às vezes acha que é A, B, C, fulano, ciclano é contra mim, mas a palavra diz que a nossa luta não é contra carne ou contra o sangue, mas contra as potestades nas regiões espirituais, tá certo? Então, o inimigo vai se levantar contra a igreja do Senhor. E a gente não deve se assustar quando tiver oposição do inimigo ou das pessoas contra a obra do Senhor, tá? O livro de Atos é meio que um esboço da nossa vida cristã, né? O livro de Atos dos Apóstolos é meio que um esboço da história da igreja. Então, quando a igreja cresce, o inimigo se levanta para tentar detê-la, mas ele não consegue em nome de Jesus. E vamos entender quais são as estratégias do inimigo e o que é que Deus faz para que sua igreja continue se expandindo. Jesus, já são 9 horas. Vamos lá, em nome do Senhor. Primeira coisa, no capítulo 4, o Sinédrio se levanta contra a igreja do Senhor.
Pedro e João, eles vão ser perseguidos pelo Sinédrio, tá certo? E quando... Vamos entender. A gente acha que Roma que perseguiu a igreja sempre, mas não foi bem assim. No início da história da igreja, quem perseguia a igreja não era Roma, tá certo? Quem perseguia a igreja eram os próprios judeus. Só um segundinho aqui, irmão, só para me organizar. Voltei. Então, aqui a gente vê no capítulo 5, 4, que a primeira oposição não é dos judeus, mas é no Sinédrio. Vamos entender o que era o Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal judaico religioso da época. Então, eles começam a acusar Pedro e João daquilo que eles já tinham acusado Jesus, tinham acabado de matar Jesus, tá certo? E aí eles vão falar, eles vão tentar perseguir, vão tentar parar a igreja. Essa perseguição de fora para dentro da igreja, essa perseguição que tenta destruir a igreja e fazê-la parar, acusando, perseguindo, essa não logrou êxito, essa não teve êxito. Por quê? Porque o Senhor Jesus era com a igreja. Pedro e João, o Senhor é por eles, e eles vão continuar ensinando a palavra de Deus ali em Jerusalém de maneira especial, tá bom? Deus vai dar livramento para eles. E aí a gente vê ainda Pedro aproveitando para pregar durante o julgamento, é muito interessante aqui, tá certo? Ele vai falar que em Jesus, em nenhum outro, senão em Jesus a salvação, que Jesus é o cumprimento das promessas, tá? E aí, depois disso, a gente vai ser apresentado para nós o modelo desse início da igreja. Aí, no final do capítulo 5, a gente tem uma fórmula que vai dizer o seguinte, ó. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía, que era sua própria, mas todas as coisas vieram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e todos neles haviam abundante graça. Tá? E aí ele vai falar que eles repartiam conforme a necessidade de cada um. E aí vamos lá. A segunda estratégia do inimigo que vai aparecer nesse momento não é mais uma perseguição de fora para dentro, não é mais o Sinédrio perseguindo a igreja, porque Satanás não conseguiu ter vitória nisso. Então ele vai suscitar de dentro da igreja um ataque de dentro para dentro da igreja mesmo, tá certo? Havia esse costume de vender as coisas e dividir em comum em relação a todos, era bastante comum no início da história da igreja. E um homem chamado de José das Consolações, o nome dele é Barnabé, a Bíblia diz que ele era um homem bom, piedoso, cheio de temor, cheio de fé, que ele era um homem de Deus, né? Tem até um hino que repete lindamente essas palavras. Ele era um servo do Senhor extremamente piedoso, tá certo? E ele sente o desejo no seu coração de vender uma propriedade. Ele vende aquela propriedade, entrega todo o valor daquela propriedade para ajudar os pobres, tá certo? E aí um casal chamado de Ananias e Safira vão ver aquele ato de Barnabé e vão ver, poxa, ele ficou bem visto na igreja pelo que ele fez. Sendo que Barnabé não foi movido por vaidade ou por desejo de crescer dentro da igreja, nada disso. Ele piedosamente sentiu o desejo no seu coração, vendeu uma propriedade para ajudar os próximos. Só que Ananias e Safira, eles combinam. Vamos fazer o seguinte, a gente vem num terreno nosso, a gente pega uma parte desse valor, dá de oferta e a gente combina de dizer que foi tudo aquilo que a gente vendeu. Ou seja, eles podiam simplesmente vender a propriedade deles, pegar um pedaço e dizer, olha, a gente vendeu, tem esse pedaço aqui que a gente vai dar, e diante de Deus estaria de bom tamanho. O grande problema foi porque eles também queriam, de alguma forma, comprar prestígio dentro da igreja. Eles queriam, de alguma forma, chamar a atenção para a sua, entre aspas, piedade, que era fajuta, né? E aí, de repente, Ananias chega diante dos apóstolos e vai falar, olha, eu vendi uma propriedade, está aqui o dinheiro da propriedade, e o Espírito Santo vai revelar a Pedro na mesma hora que aquilo que Ananias estava fazendo era maligno. Por quê? Porque ele estava mentindo para tentar conseguir, de alguma forma, ter uma boa reputação dentro da igreja. Ocorre que, naquele momento, mentindo, o Espírito Santo revela tudo a Pedro, e Ananias ele vai ser fulminado naquele lugar. Passa um pouquinho de tempo, a mulher dele, Safira, vai chegar e vai repetir a mesma mentira ao ser inquirida pelos apóstolos.
e naquele momento ela também morre. Alguém pode dizer, pastor, mas Deus não foi muito severo, não. Irmãos, estavam no início da história da igreja, tá certo? Imagine se Deus tivesse permitido que aquele casal usasse de engano para, de alguma forma, ser bem visto naquela comunidade. Então, o Espírito Santo revelou a artimanha de Satanás, né? De alguma forma, corromper o sentimento puro e genuíno de cuidado de uns com os outros que havia na igreja lá no primeiro século. Tá certo? E aí eles querendo fazer para mostrar, né? E ainda usando de engano, o Espírito Santo, ele resiste a essa estratégia de Satanás. E a segunda estratégia, que é vencer a igreja com investida de dentro para dentro da igreja mesmo, também cai por terra, tá certo? Ó, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado na área de ação social, porque o próprio Jesus falou, olha, aquilo que você fizer com sua mão direita, que a esquerda não vê, né? E a gente tem que ter cuidado. Divulgar os trabalhos para incentivar que as pessoas venham ajudar é bom, é ótimo, é bom. Mas a gente tem que ter muito cuidado para que isso não sirva de autopromoção para quem está realizando a obra de assistência social, tá certo? Temos que ter muito cuidado em relação a isso. Amém? Vamos lá. Qual é a segunda estratégia de Satanás? Ele vai tentar gerar uma comoção dentro da igreja através da murmuração. Olha, Satanás sempre tentou destruir a igreja do Senhor por meio da murmuração. Pense num povo que gosta de murmurar. É a igreja de Deus. Israel já era assim, murmurando no deserto. Qualquer coisinha a gente está reclamando, né? Então, o que é que aconteceu ali no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos? Havia uma celeuma, porque muita dessa assistência social, havia uma grande crise econômica na região e financeira, e havia um grupo de viúvas, que não eram mais ajudadas pelos judeus, porque se tornaram cristãos, tá certo? Vamos lá. Você tinha viúvas de judeus de Jerusalém e viúvas de judeus que vieram de outras províncias para Jerusalém, tá bom? Essas viúvas dos judeus que vieram de outras províncias para Jerusalém, elas começam a reclamar, dizendo, olha, está sendo dado um tratamento diferenciado para a gente. As mulheres dos judeus de Jerusalém que morreram, essas viúvas, elas estão sendo bem cuidadas, e a gente não. Diante disso, os apóstolos poderiam tomar 3 decisões. A primeira era falar o seguinte, rapaz, essas mulheres estão reclamando, mas é injustamente. Esse povo gosta mesmo de reclamar, então vamos ignorar e vamos deixar isso para lá. Mas o Espírito Santo sabia que se isso acontecesse no meio da igreja, ia trazer uma dissensão ali no começo, e a igreja ia ser fragilizada logo na sua origem, tá certo? A segunda coisa que poderia acontecer eram os discípulos, os apóstolos, falar, não, realmente, elas têm razão. Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos se desdobrar, vamos dar atenção para elas, vamos lá, vamos distribuir para elas também, vamos ver se tudo, vamos absorver essa demanda, tá? Mas orientados, e isso ia trazer um desgaste, ia desviar os apóstolos do projeto do Espírito Santo, que era a expansão do Evangelho. Porque se eles estivessem envolvidos com esse tipo de obra, eles iam deixar de estar se dedicando ao que Pedro vai falar, que é a primazia da atuação dos apóstolos, e entendemos também dos pastores e dos presbíteros, que é qual? Ensinar a palavra, né, e orar. Então, se ater ao ensino da palavra e à oração, tá bom? E aí, conduzido pelo Espírito Santo, o colégio apostólico decide levantar 7 homens, com características muito especiais, tá certo? Que eram quais? Vamos lá. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. Deixa eu ficar assim para ficar melhor para os irmãos me verem. Tá? 7 varões de boa reputação. Não era qualquer um não, viu, irmão? Tinha que ter boa reputação. Essa história de fazer qualquer um obreiro não é coisa da igreja primitiva, não. É invenção depois. Vamos lá. Primeiro, boa reputação. Cheios do Espírito Santo. Não podia ser qualquer um, não. Nem meia boca. Tinha que ser cheio do Espírito Santo. E de sabedoria, ok? Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, é instituído o primeiro grupo, né? A primeira junta diaconal da história é instituída no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Para quê? Para se dedicar à parte material da obra de Deus, momentemente, aqui nesse momento, principalmente, a poder cuidar das viúvas, a poder cuidar da parte de assistência social, para que os discípulos se concentrem em outra atividade, que é qual? Os apóstolos se concentram em outra atividade, que é qual? O ensino da palavra de Deus e a oração, tá bom?
Irmãos, o que é mais importante, o ministério da palavra ou o diaconal? A Bíblia não faz essa distinção. O que ela diz é que é importante que um exista para que o outro possa ter a sua plenitude. Então, uma junta diaconal, né, às vezes, não, é muito comum na nossa denominação mesmo, às vezes a pessoa fala o seguinte, travou aqui meu chat, vocês estão aí? Dê um glória a Deus aí, se estiver, só porque eu acho que travou tudo. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui. Amém. É muito importante que a gente entenda que o ministério diaconal é extremamente importante. Às vezes, na nossa denominação, a gente acha o seguinte, não, camarada, primeiro a gente faz ele diácono, se ele for um bom diácono, a gente faz ele um presbítero. Irmãos, nem sempre o melhor diácono vai ser um bom presbítero. Por quê? Porque são ministérios diferentes e complementares, irmão Mateus. Então, o ministério diaconal, ele tem um papel fundamental dentro do povo de Deus. Que é qual? Manter a ordem, a organização da igreja, a assistência social, todo esse cuidado com a estrutura para que os pastores, presbíteros e, na época, os apóstolos, que essa história de apóstolo não existe mais, não. Encerrou com João lá no primeiro século, tá? Com todo respeito a quem se autodenomina apóstolo, né? Então, essa atribuição é extremamente importante para que a igreja, que é um ente espiritual, a igreja de Cristo, né, possa também desempenhar suas tarefas como um ente físico e social, porque a igreja tem CNPJ, tá, irmão? A igreja tem prédio, a igreja precisa ser limpa, né? Os irmãos precisam ser visitados, a assistência social tem que acontecer, e essa é uma tarefa muito importante para o corpo diaconal de qualquer igreja. Diácono não serve somente para ficar na porta e servir água para quem está pregando, por mais que você ache que é isso. Não é, tá? Tem um trabalho enorme que os diáconos podem fazer, cheios do Espírito Santo de Deus, tá certo? E vamos lá. De repente, um desses, a gente vai ter de repente, travou meu celular aqui. Oi? Travou o celular aqui. Pronto. De repente, a gente vai ter uma virada de chave aqui em Atos dos Apóstolos, porque um desses diáconos ele vai se destacar na pregação do Evangelho, tá certo? E ele vai começar a ser um dos auxiliares ainda em Jerusalém para que o Evangelho comece a crescer. Isso vai trazer uma resistência enorme, lembra do Sinédrio Judaico, né? Lá o Sinédrio Judaico ele vai ter uma resistência enorme a essa expansão do Evangelho. Então eles vão focar neste homem chamado Estevão, servo do Senhor. E quando ele está sendo martirizado, e é importante ressaltar que ele é o primeiro mártir da história da igreja, tá certo? Por isso, Estevão é muito importante na história da igreja. Ele é o primeiro mártir. Ele vai fazer uma ministração, uma pregação, e eu creio que isso foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele não teve como preparar aquilo, que vai ter o maior número de citações ao Antigo Testamento de todos os textos do Novo Testamento. Se você pegar aí o capítulo de número 6, você vai ver que chega grosso a quantidade de citações de textos do Antigo Testamento que Estevão vai trazer na sua última pregação. Então a gente vê aí, ó, ele disse, varões e irmãos, pais, ouvis, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então ele vai fazer um resumo da história, desde a promessa de Deus a Abraão, até o cumprimento com a ressurreição de Cristo depois da morte no Calvário. Então você vai ver a maior pregação, com o maior número de referências, ser feito, inspirado por Deus, sendo a última pregação do primeiro mártir da igreja. Isso é muito bonito. E há um detalhe muito importante. Porque quem consentia na sua morte, guardando a roupa de quem apedrejaria Estevão, né, seria um personagem chamado Saulo de Tarso. E a gente já vai falar sobre esse cabra, tá certo? Guarda ele aí. Então, Saulo de Tarso, um grande perseguidor da igreja, ele vai estar ali vendo a situação e vai consentir na morte de Estevão, tá certo? Eu vou falar sobre Paulo já já. Só tentar avançar aqui, porque a hora está passando rápido. Então, capítulo 7, a gente tem essa morte de Estevão, né? E com essa perseguição, aí o inimigo volta a perseguir a igreja. Mas a perseguição nunca destruiu a igreja, irmãos. Tem crente que tem medo de ser perseguido, tá certo? Mas a perseguição nunca destruiu a igreja do Senhor. Diferente disso, irmãos, tá certo? A perseguição, ela faz a igreja do Senhor passar por dois processos. Primeiro, a igreja se espalha. E quando a igreja se espalha, ela começa a criar
a dar frutos em outros lugares. Tá? Isso é uma verdade absoluta bíblica que a gente vê em Atos dos Apóstolos. E segundo, a igreja passa por um processo de depuração, tá? Espiritual, porque quem é crente mesmo fica, quem não é crente corre rapidinho, tá certo? Então a igreja, ao mesmo tempo em que ela é purificada por Deus em meio à prova, ela começa a se expandir para outras regiões, tá? Alguém pode dizer, pastor, o povo não ficou com medo não quando Deus matou lá Ananias e Safira, tal, não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Eles viram que realmente Deus se manifestava de maneira especial e que tinha que andar na linha. Então a igreja passa por um processo de depuração. Ok? E aí, nessa perseguição, todo mundo fica confortável, né? Às vezes no seu lugarzinho, antes de vir a perseguição. Mas quando a perseguição vem, a gente vê, por exemplo, Filipe lembra que o evangelho ia ser primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, né? Agora o evangelho já estava começando a se expandir, chegando em Samaria. Então Deus vai tomar esse homem chamado Filipe, tá? E ele vai levar o evangelho do Senhor em Samaria. Vamos falar sobre Samaria rapidão. Samaria era o resultante do antigo reino de Israel, tá certo? Lembra que o reino é dividido em Judá e Israel, reino do norte e do sul? O reino de Israel, que era do norte, ele vai ser destruído pelos assírios, tá certo? Quase 750 anos, na verdade, quase 800 anos antes dos fatos que estão sendo narrados aqui em Atos dos Apóstolos, tá certo? Ocorre que a Síria vai fazer outra coisa, ele vai pegar povos de outras regiões e vai mandar para aquele lugar, e vai pegar vários judeus dali de Israel, né, israelenses, israelitas, e vai mandar para outras regiões. Nessa mistura toda, a religião que era praticada em Samaria, que já não era tão pura, porque mudava o local de adoração, mudava aspectos da adoração lá no reino de Israel, né? Os pais dizem, por isso que a mulher samaritana falando com Jesus diz, olha, os pais dizem que a gente tem que adorar no monte, e os judeus dizem que a gente tem que adorar no templo. Mas Jesus responde, chegará o momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, por causa dessa mistura, esse sincretismo que havia em Samaria, os judeus e samaritanos não se davam bem. Mas Filipe é levantado por Deus para levar muito mais do que o judaísmo, mas o cumprimento das promessas feitas aos pais, né, de Israel. O cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Filipe vai para Samaria pregar essa palavra. E mais do que isso, ele vai operar milagres e maravilhas cheias do Espírito Santo de Deus. É aqui que a gente vê, por exemplo, a primeira conversão muito nítida de pessoas que não são ali da Judéia. É aqui que a gente vai ver muito claramente outro fato, o evangelho ser ministrado a um eunuco da rainha de Candace, lá da África, tá certo? Ele está passando, lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo impulsiona Filipe e fala, corre atrás desse cabra aí. Ele corre e pergunta, tu entende o que lês? Aí ele vai falar, olha, eu não tenho quem me explique. Então Filipe, ele sobe naquele carro e começa a explicar sobre as Escrituras e as promessas feitas lá no Antigo Testamento, que Jesus era o cumprimento daquela promessa. O eunuco se arrepende dos pecados, confessa Cristo como Salvador, e ainda pergunta, tem alguma coisa que me impeça de batizar aqui? E ele é batizado no nome de Jesus, dizendo que o Evangelho também chega para nós que somos gentios. Glória a Deus por isso. Muito provavelmente, foi o primeiro que levou o Evangelho para a África, foi o eunuco, servo da rainha de Candace. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá. E aí, vai haver mais uma outra chave, uma dobradura aí, em Atos dos Apóstolos, porque no capítulo 9, lembra de Paulo que consentiu no apedrejamento de Estevão? Ele vai aparecer novamente aqui no capítulo 9. O camarada odiava tanto o povo de Deus, a igreja do Senhor que nascia, que ele vai adotar o seguinte comportamento. Irmãos, tinha tanta coisa para falar aqui sobre Paulo, não vai dar tempo mesmo, tá? Mas a gente está tendo a escola dominical sobre os heróis do Novo Testamento, e lá na sede, o pastor Ney pediu para ministrar sobre Paulo. Então, depois a gente vai falar bastante nessa escola dominical sobre a vida e ministério de Paulo. Vou só dar um resumo aqui. A palavra apresenta Paulo como uma fera indomável, como um homem extremamente raivoso, como um assassino, um genocida até, porque a palavra diz que ele tinha alegria, sede de entrar nas sinagogas e arrancar, imagina o cabo entrar dentro da igreja, e arrancar de dentro da igreja os cristãos, né, das sinagogas, ele arrancava os cristãos, obrigando eles a negar o nome de Cristo. Mais do que isso, a palavra diz que ele era assassino, ele matava, né,
resistia e matava o povo de Deus. Então ele é um assassino em série, né? Era um homem extremamente duro. A gente tem que lembrar que Paulo, ele tinha origem farisaica, ele era foi criado aos pés de um grande doutor da lei chamado Gamaliel, né? Enquanto Jesus exercia o seu ministério na Galileia, pregando a palavra do Senhor, né? Morrendo, Paulo estava estudando aos pés de Gamaliel para se tornar um fariseu. E quando Jesus morre, ele não estava preparado para o que acontece. Porque quando Jesus ressuscita, na verdade, a igreja começa a crescer. Ele vê, rapaz, isso é uma seita que está aparecendo aí. Eu sou um fiel guardador da lei de Moisés. Então, esse povo merece a morte. E ele começa a matar. Tanto que ele pede carta, prestem muita atenção nisso. Ele pede cartas para ir até outra província romana, antigamente um outro país, chamada Damasco. Tá? Damasco era a capital da província da Síria, antigo império da Síria, tá certo? Então, ele pede cartas para sair da província da Judéia e ir para a província da Síria, tá certo? E lá na Síria, na província da Síria, ele pede para ir para a capital chamada Damasco. Quando vai àquele lugar, a ideia dele, quando ele está no caminho daquele lugar, qual era a ideia dele? Era chegar nas sinagogas e arrancar os cristãos. Era descer, que já estavam se multiplicando naquele lugar, era a igreja já chegando nos confins da terra, né? A igreja estava se multiplicando em Damasco, ele sobe disso e falou, não, eu vou lá, eu vou matar, eu vou bater, eu vou obrigar a negar a Cristo, mas a igreja do Senhor é mais forte que qualquer perseguição. No meio do caminho, o Senhor se revela a Saulo e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitar entre os aguilhões. Você já parou para pensar no que Deus está falando? Ó, Paulo, para de resistir, igual um touro bravo, um bicho bravo, que fica ali, entre os aguilhões são aqueles ferros apertando, e ele fica resistindo, né? Naquele momento, tem gente que diz que cai no cavalo, a palavra não fala isso, né? Se ele estava a pé, se ele estava no cavalo. A palavra diz que ele cai naquele momento, ouvindo a voz de Cristo, perguntando, por que você me persegue? Ele não sabe quem é, ele vai falar, sou Jesus, a quem tu persegues, Paulo. E naquele momento o homem perde a visão física, né? Mas Deus vai fazer uma grande obra na vida dele. Então ele vai mandar Paulo para Damasco, não mais para matar os cristãos. Se você quiser acompanhar na Bíblia, capítulo 9, tá? Capítulo 9, verso de número... Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Capítulo 9, verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe, Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, a casa de Simão, e pergunta, na casa de Judas, desculpe, por um homem chamado um homem de Tarso chamado Saulo. Então Deus vai procurar Ananias e vai dizer, Ananias, se levante, vá na casa de Judas, lá na rua direita. Tem um camarada que eu acabei de tratar ele. Ah, Jesus, eu vou. Qual o nome dele? É Saulo. O senhor sabe quem o senhor está falando? É o camarada que estava vindo aqui para matar todo mundo. O senhor quer que eu vá atrás dele? Se fosse um caba mais frouxo, ou que não tivesse fé, não ia não. Mas Ananias chega, o Espírito Santo entra, prega para Paulo, ora por Paulo. Naquele momento as escamas caem dos olhos de Paulo. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele é batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo impulsiona ele para ir para onde? Para a sinagoga pregar a palavra. O lugar que ele ia tirar os crentes, bater nos crentes, matar os crentes, é o lugar que Deus o impulsiona assim que chega o Espírito Santo para poder ministrar a palavra do Senhor e já ganhar as pessoas para Jesus. Vou tentar fazer um resumão. Paulo sai de Damasco. Outros relatos de textos bíblicos mostram que o Senhor vai levá-lo para o deserto. Entende-se que boa parte da teologia revelada a Paulo, Jesus trata com ele no deserto, revelando a ele. Por isso que entendemos também que ele é um dos apóstolos. Porque um dos fundamentos para ser apóstolo é ter tido um contato direto com Cristo. Nós queremos que Cristo, além de ter falado com Paulo no caminho de Damasco, também se revelou, e revelou essa teologia maravilhosa que Paulo vai trazer lá no deserto. Ele volta para Damasco, sai de lá fugido, vai para Jerusalém. Em Jerusalém, vamos lá, os discípulos não queriam receber Paulo. Rapaz, isso é doido. Eu vou receber esse cara que queria matar a gente um dia desse, mas Barnabé vai falar, olha, ele se converteu. Agora o cabo é crente. Agora ele é diferente. E Deus vai... Olha, quando Deus chama Paulo, vai falar, Paulo, eu vou te mostrar o quanto tu vai sofrer por causa do meu nome. Tem gente que é chamado para Deus abençoar, tem gente que é chamado
Paulo foi chamado para sofrer por amor ao evangelho. Mas isso é muito glorioso para a glória de Deus, tá? E quando chega em Jerusalém, depois de receber essa recomendação por parte de Barnabé, lembra de Barnabé? José das Consolações, que vendeu o terreno de maneira carinhosa e dividiu com quem não tinha? Pronto. Então ele tinha uma boa reputação na igreja de Jerusalém, e Deus usa Barnabé para falar o seguinte: olha, recebe Paulo. Os discípulos recebem. Paulo começa a pregar e vai arrumar uma confusão com os helenistas, que são judeus que aceitaram a Cristo e que vieram de outras províncias do Império Romano, que estão ali em Jerusalém. Vai começar uma confusão. Aí o povo diz: Paulo, rapaz, vai embora. Paulo diz que não. Os apóstolos chamam ele e falam: Paulo, vai embora. Paulo: não, eu vou ficar aqui é meu lugar. Ele queria ficar em Jerusalém, que era o lugar em que ele morou e foi formado, e ele achava que ia ser usado por Deus ali em Jerusalém, igual os outros discípulos. Paulo, precisava ser tratado por Deus ainda. E ele não foi embora. Os discípulos chamaram ele não foi embora. O próprio Deus se revelou a Paulo, mandando ele ir embora. Ele: não, Senhor, eu vou ficar aqui. Ele resistiu ao próprio Deus, que pediu para ele ir embora de Jerusalém. E aí, depois disso, Paulo ele sai, o povo pega ele, né, e leva ele, carrega ele lá para Cesareia Marítima. Ou seja, Paulo só saiu de Jerusalém carregado pelas pessoas, foi expulso, foi rejeitado em Jerusalém. E é difícil ser rejeitado. Pior do que isso, muito provavelmente ele volta para sua cidade chamada Tarso. Lá em Tarso ele vai ficar um período de 10 anos no anonimato. Tem gente que acha Paulo o grande herói, o grande tal. Mas antes de Paulo ser quem ele foi, ele precisou ficar 3 anos no deserto. E depois ainda tem que ficar 10 anos de molho, até que Barnabé lembrasse dele e falasse: Paulo, vem aqui para Antioquia. Antioquia, naquele momento, era uma das capitais de uma das províncias romanas, tá certo? E lá em Antioquia, era a terceira maior cidade da época. Ele e Barnabé começam a pregar, ensinar, profetizar, fazer milagres. São uma bênção, né? Eles crescem, né, ali dentro da igreja. Aí ele fala o seguinte: olha, é muito importante que o evangelho se expanda, não fique só aqui em Antioquia da Psídia. Em Antioquia. O que é que a igreja vai fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos separar Barnabé, vocês viram que o primeiro é Barnabé, né? E a Paulo, e vamos mandar eles numa viagem missionária, tá bom? A gente não tem muito tempo mais, mas a primeira viagem missionária vai ser de Paulo e Barnabé, vai ser relatada no capítulo 13 e 14, tá? E aí eles são mandados de Antioquia, joia, para Chipre. E aí depois eles vão para Antioquia da Psídia, que é outra região, tá? Eles vão começar a pregar o evangelho. Lá em Antioquia da Psídia, quando eles chegam em Pafos da Panfilha, que é lá em Chipre, Deus vai operar um grande milagre, tá certo? Ao chegar em Chipre, cidade natural de Barnabé, eles vão desembarcar, tá certo? E aí eles vão fazer o seguinte: vão para Pafos, que é a capital de Chipre, e havia uma superstição muito grande com Afrodite, que era a deusa do amor, tá bom? A força do evangelho vai ter resistência maligna nesse lugar, aí inclusive pelo governador Sérgio Paulo da província, tá bom? Lá o evangelho vai querer se confundir com o sincretismo religioso grego, as forças do mal vão tentar impedir, mas Paulo vai repreender aquilo, né, que o mágico está fazendo no nome do Senhor Jesus. Quando aquilo acontece, o evangelho ele vai chamar a atenção de uma maneira maravilhosa. Deixa eu adiantar aqui, tá? Então vamos lá. O evangelho vai se difundir de uma maneira maravilhosa, e aí nesse momento a viagem missionária ela vai continuar, tá? Então, eles vão para Antioquia da Psídia. Lá, Paulo vai chegar a Perge. Muito provavelmente, é aqui nessa região que João Marcos vai abandoná-los. Ele era sobrinho de Barnabé. E ele vai voltar para Jerusalém, né? Ele não vai aguentar a viagem. Alguns entendem que isso ocorre muito provavelmente porque nessa região era uma região alagadiça e Paulo ele contraiu uma doença, além de outros homens deveriam ter, durante a viagem missionária, contraído essa doença. A gente sabe que Paulo ele começa a reclamar
de dores, da sua própria visão. Alguns entendem que Paulo teve provavelmente um tipo de malária que ele contraiu nessa região pantanosa, e que seria isso que lá na frente Paulo vai chamar de espinho na carne, essa dor que ele vai ter o tempo todo. A gente não consegue ter uma assertividade bíblica em relação a isso, mas a gente sabe que essa região vai ser extremamente difícil, tanto que João Marcos ele vai voltar para casa. Isso vai dar um problema mais tarde, que eu já vou falar. Ali ele vai implantar igrejas em Icônio, nessa região da Ásia, em Icônio, em Listra, em Derbe. Ele vai implantando igrejas. Nessa região chamada de Galácia, ele vai implantando igrejas e vai pregando o evangelho de Cristo, tá bom? Quando ele volta para Antioquia, o trabalho que ele teve aí em todas essas regiões da Galácia, né, que era uma província romana, em todas essas regiões que ele passou, começou a ser desfeito, porque havia judaizantes, que eram cristãos que queriam voltar, guardar aspectos do judaísmo, que falavam assim, não, beleza, vocês se converteram. Só que esse negócio não é suficiente, não. Vocês vão ter que circuncidar para poder continuar se dizendo cristão. Paulo vai escrever, quando volta, a sua primeira epístola. Qual foi a primeira epístola escrita por Paulo? A epístola aos Gálatas, para tentar combater essa doutrina judaizante, né? E lembrar que nós somos salvos pela graça, lembrar que nós recebemos de Deus o fruto do Espírito, e ele vai falar sobre isso, tá? Depois a gente vai ter o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, em que Paulo ele vai defender diante do colégio apostólico que só é necessário crer em Cristo como Salvador e não mais guardar aspectos da lei. Os homens não precisariam se circuncidar para se considerar cristão. Isso é importantíssimo, porque se os homens fossem obrigados a se circuncidar depois de adultos para se considerarem cristão, o evangelho também ia sofrer resistência e não ia se expandir, né? Então, resistindo à tese inicial de alguns apóstolos, Paulo ele vai manter firme essa ideia e o colégio apostólico vai entender, não, só é salvo por Cristo, a única coisa que é necessária é crer em Cristo e a graça faz tudo. A gente não precisa guardar mais os aspectos cerimoniais da lei. A lei não tem mais poder. Tanto que as outras cartas de Paulo que a gente vai estudar, Paulo vai fazer uma defesa enorme de que pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele vai falar que a graça do Senhor é suficiente, né? Dessa forma, nós não precisamos mais guardar a lei de Moisés. Depois ele vai em direção à Ásia, na sua segunda viagem missionária, e é lá que ele implanta várias igrejas, tá certo? Vai haver a segunda viagem missionária. Nesse momento vai haver uma cisão entre Barnabé e Paulo, que Barnabé queria levar nessa viagem para a Ásia o seu sobrinho João Marcos, e Paulo vai dizer, olha, ele abandonou a gente, cara, não vou levar ele. Então vai haver uma rusga ali. Barnabé, ele sai dali e vai para a Ásia, mas Deus dá uma visão de um varão macedônico chamando Paulo, dizendo, olha, passa a Macedônia e nos ajuda. E por causa disso, a segunda viagem missionária vai alcançar a região, isso é muito importante, da Europa, vai entrar pela Grécia Macedônica e pela Europa, chegando ao Ocidente. E muito provavelmente por isso, e sabemos que contribuiu, o Evangelho ele vai se expandir da Macedônia, entrar na Europa, da Europa vai alcançar a América do Norte, da América do Norte vai chegar aqui no Brasil, porque o Evangelho veio dos Estados Unidos para nós. Amém por isso? Então, nós estamos ligados muito diretamente à segunda viagem missionária de Paulo, que invade a Europa, né, que chega na Europa, e da Europa vai para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos vem para nós aqui no Brasil. Amém? Vamos lá. É muito importante ressaltar que vai chegar em cidades grandiosas, tá certo? Como Filipos. A gente vê ainda nessa segunda viagem missionária, Paulo, no regresso, passar por Corinto, que é a igreja que Paulo mais amou, que mais trabalhou, mas que deu mais trabalho para ele, né? Uma igreja gloriosa, cheia do poder de Deus. A terceira viagem missionária vai de Antioquia para Macedônia de novo, vai alcançar Filipos, vai alcançar cidades da localidade. Eu estou tentando resumir porque meu tempo já acabou, irmão. Depois a gente fala sobre a vida de Paulo ponto a ponto, tá? Na aula lá da escola dominical com os irmãos da série. Ocorre que, quando Paulo está em Éfeso, uma das grandes cidades da época, né? Lá em Éfeso, o evangelho derrubou a potestade de Diana dos Efésios. Foi ali que o carcereiro foi ganhar o carcereiro para Cristo. Nessas cidades que Paulo passava, ele apanhava, ele era acusado. Paulo passou por Atenas,
tantas coisas maravilhosas acontecem na segunda e na terceira viagem missionária de Paulo, tá certo? Ocorre que, depois disso, Paulo sente no seu coração levar, da parte do Senhor, uma oferta para os pobres em Jerusalém. Era uma época de dificuldade. Paulo sempre quis ir para Roma, mas essa intenção dele nunca chegou a acontecer, por vontade própria. Mas Deus, surpreendendo Paulo, criou uma estratégia para que o evangelho chegasse a Roma, tá bom? Como é que isso vai acontecer? Ao levar essa oferta para Jerusalém, Paulo sabia que ele ia ser preso, Deus revela a ele. Um grupo de 40 judeus fazendo um voto de anátema, dizendo, olha, a gente só vai comer e beber quando Paulo morrer. Quando Paulo chega no porto de Cesareia Marítima, ele é capturado e ele vai passar 3 anos preso, tá certo? Quando ele vê que o negócio está difícil, tal, que é uma cilada realmente, que ele vai ser morto, ele apela para César, porque ele era cidadão romano também. Então, quando ele apela para César, ele é mandado para Roma. No meio do caminho, fala o seguinte, não, Paulo, o navio vai, Paulo até diz, rapaz, não vamos agora não, é um inverno, tem tempestade no mar, não vamos fazer isso agora não, né? E dito e feito, quando eles estão no meio da viagem, no mar, saindo lá de Cesareia Marítima, para Paulo ser julgado por César em Roma, tá certo? Cumprir sua pena em Roma, nós temos uma grande tempestade, e aquela tempestade faz o barco naufragar, tá certo? Paulo e os outros tripulantes do navio, Deus preserva todos eles. Eles chegam a uma ilha chamada Malta, vão fazer uma fogueira. Quando eles vão fazer uma fogueira, uma serpente morde a mão de Paulo. Aí todo mundo vai dizer, rapaz, esse camarada é um assassino. Ele sobreviveu à tempestade, agora a serpente morre. Os deuses querem que ele morra. Só que quando morde a mão de Paulo, nada acontece com ele. E nesse momento eles começam a glorificar e dizer, isso é um Deus. Ele não é um assassino, ele é um Deus. Aí Paulo falou, não sou nem assassino, nem Deus. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Ele começa a orar pelas pessoas na ilha, elas são curadas. Ele começa a pregar a palavra do Senhor e as pessoas vão se convertendo ao Evangelho. E o Evangelho vai se expandindo em Malta, confins da terra, lembra? De uma maneira gloriosa que eles aceitam a Cristo, muitos deles preparam para Paulo ir para Roma, sem lhe faltar nada. E quando Paulo chega em Roma, lá vai ser o final do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo vai estar preso em Roma. Tá? O livro de Atos, ele se interrompe na primeira prisão de Paulo, depois ele vai ser preso novamente, a gente vai ver isso lá em 2 Timóteo. Nessa primeira prisão, Paulo ele vai ter uma espécie de prisão domiciliar, tá? A guarda do César cuida de Paulo, para que ele não fuja, obviamente, mas ele vai ter um tipo de prisão domiciliar, em que ele trabalha fazendo tendas. E é por causa dessa primeira prisão que algumas coisas acontecem. Primeiro, o evangelho cresce grandiosamente em Roma. Ao ponto, no final do livro de Filipenses, Paulo fala o seguinte, olha, da casa de César o saúde, ou seja, ele estava ganhando a guarda romana para Cristo. Lembra que o evangelho vai se expandir nas fileiras do exército romano? Paulo contribuiu para isso, porque enquanto ele estava em Roma, ele ganhou guardas romanos para Cristo. Mais do que isso, ele começa a ganhar pessoas da casa de César. Olha, os de César o saúdam. Então, eles começam a ganhar pessoas do império para Cristo Jesus. E mais maravilhoso para a gente entender que mesmo em meio às dificuldades o evangelho cresce, Deus nos ajuda e nos abençoa, Paulo vai deixar pérolas maravilhosas que a gente vai estudar, né, posteriormente, como Filipenses, Efésios, Filemão, né, Colossenses, cartas escritas em cadeia para as igrejas e que chegaram para nós, porque Paulo não podia visitá-las, mas escreveu cartas lindas, cheias de inspiração do Espírito Santo de Deus, que alcançam a nós até os dias de hoje. Irmãos, é assim que encerra Atos dos Apóstolos, mas não se encerra a história da igreja. Mesmo com dificuldades, nós progredimos. Mesmo com a resistência de Satanás, nós continuamos firmes e progredimos, porque a igreja, ninguém pode parar. Há um hino antigo, eu sou velho, né, no Evangelho, talvez não tanto quanto a irmã Eliette, mas eu sou antigo no Evangelho, que dizia o seguinte, olha, ninguém detém, é obra santa. A obra do Senhor, pandemia não pode parar, homem não pode parar, o mundo não pode parar, políticos não podem parar, porque a obra é santa, é do Senhor. Ninguém resistirá à obra santa do Senhor. Né? Não é pandemia, nada vai parar a igreja de Deus.
Todas as vezes que o diabo, o inferno, o inimigo, o mundo, a política, os homens, os governantes se levantam contra a igreja do Senhor, a doença se levanta contra a igreja do Senhor, ela continua crescendo, 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 crescendo e se expandindo. Aprendamos com Atos dos Apóstolos que há um modelo de igreja para nós. É uma igreja santa, pura, com compromisso com a palavra, que não se afasta do ensino da Bíblia, que não se afasta da pregação do Evangelho, que não se afasta de uma doutrina de oração e uma vida de oração, que não se afasta da necessidade de evangelizar. Eu botei essa camisa hoje de maneira especial. Ó. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho para essa ruma de gente, porque os confins da terra foram dados pelo Senhor Jesus para nós. Prossigamos ensinando, proclamando o Evangelho da salvação, para que vidas sejam saqueadas do inferno e venham para as fileiras das hostes celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? O pastor Aparício lembrou muito bem que todos os domingos de manhã, às 9h30, nós estamos estudando os heróis do Novo Testamento. Próximo domingo eu vou ter a honra de estar ensinando a respeito da vida do apóstolo João, né, discípulo de Cristo. E mais para frente eu vou falar sobre Paulo também, mas vários heróis do Novo Testamento, pastor Paris está dando aula, pastor Aldinei, pastor Eliezer, pastor Ecléo, pastor Célio, pastor Barros, muitos deles. Então você é nosso convidado, tá? Depois você pergunta aí como é que a gente faz, é pelo Zoom que a gente está tendo essas aulas, para a glória do nome do Senhor. Está sendo muito bom. Deus tem nos edificado grandemente em tempo de pandemia. Amém, igreja? Temos alguma dúvida? A irmã Sara apareceu aqui, né? Temos alguma dúvida aí, Miriam? Não. Foi só um pouquinho corrido, né? Mas foi bênção, amém. Muita coisa para falar, né? É. Muita coisa. Em 1 hora. Amém. Depois você pode ver, esse vídeo vai ficar no YouTube. Você vai ver quantas vezes você precisar e pode anotar, tá certo? Se tiver alguma dúvida, também pode nos procurar aí, no nome de Jesus. Glória a Deus, vamos orar? Quero convidar o irmão Luiz Fernando, ex-Covid-19. Já tá bom, né? Graças a Deus. Amém. Para estar orando aqui em nome de Jesus. Agradecendo a Deus por tudo. Amém. Então vamos orar, né, por mais essa palavra, esse estudo abençoado. Amém? Santo Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor esteve conosco, Senhor. O Senhor nos conduziu, Senhor, para que possamos cada vez mais aprender de Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Raunir, que tem se dedicado, Senhor, a nos passar esse ensino, Santo Deus. Toca, Senhor, nossos corações, que a sua palavra chegue cada vez mais distante, Senhor, e possa tocar, Senhor, a cada um no seu íntimo. Em nome de Jesus, Santo Deus, agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Olha, é um desafio gigante a gente tentar resumir um livro como Atos dos Apóstolos em 1 hora, 1h10 aqui, que foi de ensino, tá certo? Então, às vezes, fica muito rápido mesmo. Então, vocês podem rever o vídeo, e se tiverem alguma pergunta, podem mandar aí também, que a gente tem o maior prazer em responder. Depois vai ficar, pode pôr Filemon, né? Vai ficar mais fácil pelo capítulo só, a gente consegue falar com mais tranquilidade. A partir de agora, nós vamos entrar nas cartas e nas epístolas, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente for estudar Romanos, a gente vai ter uma carga histórica menor, bem rápida, mas a gente vai estudar doutrina bíblica. Por exemplo, em Romanos a gente vê sobre os 8 elos da salvação, né? A gente vê desde a conversão, do arrependimento do pecado, na verdade, a confissão do pecado, até a glorificação que teremos em Cristo Jesus. Então a gente vai estudar grandes temas aqui do Novo Testamento. Eu convido você, se você quiser estudar a Bíblia, aprender um pouco, com toda humildade aqui, nós dizemos, participe dos cultos de ensino para a glória de Deus, tá certo? Se não quiser aprender a Bíblia, é que Deus tenha misericórdia da sua vida. Corra atrás. Mas Deus abençoe a sua vida também, tá certo? Agora que já oramos para encerrar, vamos dizer o nosso lema. Qual o nosso lema? Unidos e edificados. Certamente faremos uma grande obra para Deus. Estenda as mãos e receba bem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com a Igreja do Senhor hoje e para todos sempre, dizemos. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Vá ler a Bíblia que é bom.